Olá pessoal, tudo bem? Para a aula de hoje, então, a professora vai fazer uma revisão das ligações iônicas e covalentes, né? As ligações químicas iônicas e covalentes, fazer uma revisãozinha aqui. Vou explicar alguns exercícios que estão na folha de vocês, que é uma atividade que vocês terão que me devolverem, tá? No exercício número 3, ele diz o seguinte: numere a segunda coluna de acordo com a primeira, considerando os tipos de ligações para as espécies químicas. Então, essa aqui é a primeira coluna e essa aqui é a segunda. O que é a ligação metálica? É o ferro. Tá? Ligação metálica é o elemento, é a fórmula de número 1. Ligação covalente apolar é a número 4, que é o O2. Por que ela é covalente? Porque o oxigênio é um não metal com não metal é ligação covalente. E por que ela é apolar? Porque é o mesmo elemento químico, né? Substância simples. A ligação covalente polar é a número 2, NH3, não metal com hidrogênio. É uma ligação covalente polar, elementos diferentes. E a iônica é a de número 3, que é o KF, ou seja, fluoreto de potássio. O potássio é metal e o flúor é um não metal, tá? Então, eu já expliquei aqui do lado, ó, o ferro é um metal, NH3, nitrogênio, é não metal e se liga ao halogênio, que é uma ligação covalente, ao hidrogênio, desculpa. O KF, ligação a metal, né, com metal, ou seja, não metal com a metal, ligação iônica. E o oxigênio é não metal ou a metal com não metal, é ligação covalente, tá? Então, a explicação da questão número 3, aqui do ladinho vocês vão encontrar. A questão número 4 diz o seguinte: qual a fórmula possível do composto resultante da combinação do alumínio, que tem número atômico 13, e um calcogênio da família do oxigênio? Ou seja, calcogênios são elementos da família 6A, lá onde está situado o oxigênio, que a gente chama de elemento Y. Justifique a resposta. Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar: o alumínio, se for fazer a distribuição eletrônica, a gente põe 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda e 3 na terceira camada, ou seja, é um elemento que tem 3 elétrons na última camada. Se ele tem 3 elétrons, ele é um cátion, ele vai doar elétrons, tá? Vamos botar aqui, ó, doar. Ele vai doar elétrons. Qualquer elemento da família 6A, ou seja, qualquer calcogênio, eles estão na família 6A, então eles têm 6 elétrons. Automaticamente, eles são os ânions. Se o cátion doa, o ânion recebe elétrons, tá? Isso aqui é uma ligação iônica. Um doa e o outro recebe. Então, quem doa é o cátion, alumínio, carga mais 3. E quem recebe é o elemento Y. O elemento Y tem 6 elétrons, quanto é que falta para chegar a 8? 2. Então, ele vai ter carga menos 2. Quando nós temos cátion e ânion, a ligação é iônica, a gente transfere. Os cátions vêm para cá e os ânions vão para lá. O sinal não precisa levar, então vai ficar Al2Y3, alternativa C, tá? Voltando lá na questão número 3, é a alternativa B, a correta. Beleza? A questão número 5, então, vamos para a questão número 5. Sabendo-se que o elemento B pertence ao grupo 1A e que o elemento C pertence ao grupo dos halogênios, família do flúor, né? Identifique a fórmula entre B e C e o tipo de ligação. No mesmo estilo da ligação da questão número 4, tá, pessoal? Bom, o elemento B é da família 1A, ou seja, é um metal alcalino, então tem carga mais 1. O elemento C, da família dos halogênios, ele tem 7 elétrons na última camada, precisa ganhar 1. Então, ele é um monovalente, ânion. Esse é o negativo, esse é o positivo. Esse aqui doa, esse aqui recebe. Então, para a gente montar a fórmula, vai ficar B mais 1, C menos 1. Fazendo a troca aqui, ó, a inversão,
como eles têm o mesmo valor numérico, sinal contrário, com certeza, não precisa botar os números, vai ficar BC, né? Um elemento do B e um elemento do C, e a ligação é iônica, tá? Alternativa C. Na questão número 7, diz o seguinte: num composto iônico XY3, sendo X o cátion e o Y o ânion, no estado normal, né? Então, aqui ele está dizendo, ó, que no estado normal, XY, né? O X é o cátion e o Y é o ânion. No estado normal, os átomos X e Y devem possuir, respectivamente, na última camada. Bom, na verdade, ele já deu a fórmula. Essa questão aqui é o inverso da número 3, é o inverso da número 5, desculpa, e da número 3. Por quê? Porque ele já deu a fórmula, agora ele quer saber qual a quantidade de elétrons cada um tem na última camada. Olha o que a gente faz. A gente pega essa fórmula aqui, que é a mesma que tá aqui, né? Aqui não apareceu o número 1. Aqui a professora botou para lembrar, tá? E eu vou inverter, ou seja, o número 1 é do Y, o número 3 é do X. Lembrando que sempre o elemento da esquerda é o positivo e o da direita é o negativo. Então, o X vai ter 3 elétrons e o Y é o que falta para chegar a 8. Então, ele vai ter 7 elétrons, porque o X é o cátion e o Y é o ânion. Então, é a alternativa D. Beleza? Espero que tenham entendido. Dúvidas, vocês têm que postar lá no Classroom, perguntar, e a professora, dentro do possível, vai poder responder para vocês. Vocês vão ter 8 exercícios lá para resolverem e me devolverem, bem semelhante aos que estão aqui, tá? Um grande abraço a todos vocês.